Que a humanidade está à beira do caos, todos nós sabemos. Que Jesus está voltando, também todos nós sabemos. Embora a própria Bíblia diz que não sabemos nem o dia, nem a hora. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser a qualquer momento. Mas, dentre tantas paranoias, dentre tantas coisas que aconteceram nesse mundo, eu acredito que o que está acontecendo nesse ano no mundo é algo que eu nunca tinha visto antes. Que eu acredito porque numa sociedade que cresceu assistindo filmes e séries apocalípticas, de apocalipse zumbi, gente morrendo, vírus se espalhando pelo mundo e matando milhões de pessoas no único dia, as pessoas estão apavoradas, estão em pânico por causa de um vírus eh, respiratório, uma doença parecida com a gripe, com sintomas semelhantes à dengue, que pode sim ser tratada, embora ainda não haja uma cura assim comprovada, assim como não existe cura ainda para dengue, mas existe tratamento. E em primeiro lugar quero pedir desculpas por minha voz, porque eu vim de uma gripe, não é coronavírus, nem dengue, é gripe. Então, eu tive febre, tive dores no corpo, ainda estou tossindo, mas não chega nem perto de coronavírus. Inclusive, este vídeo também é um vídeo de utilidade pública, porque aqui está um material que eu peguei, que eu recebi no meu celular, que é da BBC, portanto é de extrema confiança e idoneidade, para esclarecer as pessoas, para parar com essa paranoia, com esse terror generalizado de que estamos à beira de uma pandemia com gente morrendo aos milhões, como se o coronavírus fosse uma nova peste negra. Como eu já disse, os sintomas do coronavírus são semelhantes ao da dengue, que nada mais é que, tô até os desenhos aqui, febre e cansaço, dificuldades para respirar, tosse e dores musculares. Então, se você tiver esses sintomas, você procura um médico, porque no posto de saúde, hospital, clínica, seja lá onde você for, eles fazem o teste. Aí, se você tiver coronavírus, se for comprovado que você tem coronavírus, você fica lá de molho, em quarentena. Porque a doença sai por si só, igual a dengue, a doença sai por si só, mas precisa ser tratada. Porque o coronavírus só mata se a sua imunidade for muito baixa e se a doença não receber o devido tratamento. Então, o coronavírus tem tratamento sim, não é preciso entrar em pânico, não é preciso entrar em desespero, sair correndo por aí atrás de máscara, atrás de luva, porque infelizmente existem países na Europa. Eu acredito que se fosse só na China, que é o epicentro lá, eu até entenderia, mas países na Europa, a Europa tido como um continente rico, com gente bem instruída, o povo tá tudo apavorado, tudo se pelando de medo, não querendo nem sair na rua mais, não querendo andar de ônibus, não querendo andar de trem, não querendo andar de avião, não querendo andar de metrô, não vai mais para teatro, não vai mais para o cinema, evita qualquer aglomeração pública, achando que a qualquer momento pode morrer. É, então, e sem falar dos fake news, né? Daquilo que solta no WhatsApp, é vídeo, é link, que o pessoal solta adoidado no WhatsApp, e outras redes sociais também, apavorando, aterrorizando a população, causando medo, causando pânico, a ponto até de gente tá, sei lá, como nos filmes de Hollywood, a pessoa trancar, se fechar dentro de casa com uma arma em punho, esperando alguém aparecer para meter bala. Né, como se fosse um filme apocalíptico mesmo, algo assim, Bird Box, sei lá. Enfim, não é nenhum apocalipse zumbi, não é nenhum assim filme de vírus mortal matando milhões em poucos segundos. Então, esse vídeo é um vídeo para esclarecimento, porque
Coronavírus, como é que surgiu esse negócio? Deixa eu ir lá pro começo, pelo que eu me informei. Lá na China, nas florestas da China, os morcegos fizeram cocô na floresta. Aí um bichinho chamado pangolim, que é uma mistura de preguiça com tatu, comeu os cocôs dos morcegos. E como lá na China é muito comum o povo comer animal silvestre, eles cataram pangolim e levaram para um lugar lá em Wuhan, que é uma cidade lá da China, onde acho que vende animal silvestre, tudo ou para criar em casa, para comer, não sei. Aí acabou contaminando a cidade inteira e da cidade de Wuhan, se espalhou para toda a China e para vários países, chegou até acho que Japão, Coreia do Sul. Aí quando chegou à Itália, matou um monte de gente na Itália. Parece que o governo italiano proibiu que o pessoal saísse de casa. No país inteiro, acho que 60 milhões de pessoas, de habitantes tem a Itália, o pessoal não pode nem sair de casa mais. Tá tudo trancado. Então dá medo até de algum país aplicar uma lei marcial, um toque de recolher lá, e a pessoa que saísse na rua é morta a bala. Ou seja, tá, em alguns países que chegou a esse ponto. De se tá proibido sair na rua, se sair na rua leva bala. Então, é uma paranoia, assim, desnecessária, na minha opinião. Basta, o que falta? É esclarecimento, ó. Só precisa de esclarecimento. O que tem que fazer? Então, lavar as mãos, usar o lenço de papel para tossir. Se não tiver lenço de papel, só cobrir com a manga da camisa, da blusa, sei lá. Evitar colocar a mão suja no rosto. Sempre que você precisar colocar a mão no rosto, coçar o nariz, coçar o olho, lavar a mão, então lavar o rosto também, passar álcool em gel. Se tiver que, toda vez que lavar a mão, deixa eu ver, toda vez que você precisar lavar a mão, você tem que lavar durante, no mínimo, aqui, lave as mãos por cerca de 20 segundos com sabão e água. Ou use álcool em gel. Use um lenço de papel para tosse e espirros. Se você não tiver um lenço de papel, use sua manga, no caso aqui. Evite tocar nos seus olhos, nariz e boca se não lavar as mãos. E evite contato com pessoas que não estão se sentindo bem. Aqui, ó. Isso aqui é da BBC, lá do Reino Unido. É lá da Europa mesmo. Das Europa. Então, a melhor arma para combater essa paranoia, porque o maior problema não é a doença se espalhar para o mundo inteiro. O maior problema é o pessoal entrar em pânico e começar a sair matando, como se fosse um apocalipse zumbi mesmo. Começar a fazer besteira por aí achando que a qualquer momento pode morrer alguém na sua frente, pode cair gente morta, chover gente morta em cima dele e a pessoa estrebuchar, cair no chão e morrer também. É preciso esclarecimento, ó, esclarecimento. Então, qual é outro grande problema de tudo isso? Além do pânico, né, do pânico, ansiedade, medo, o medo mórbido de sair na rua, acho que agorafobia, se não me engano, medo de lugares abertos. Bom, enfim, a pessoa tem pânico, tem a tal fobia social. O que é fobia social? É o medo de gente. Você tem um pavor mórbido, terrível de aglomerações de pessoas. De estar, por exemplo, estação de metrô, estação de trem, ônibus lotado, trem lotado, metrô lotado, avião, navio, enfim, qualquer aglomeração de pessoas você passa a ter pânico. Até mesmo, digamos assim, teatro, cinema, show, igreja, essa é a minha maior preocupação, igrejas. Infelizmente, eu tenho certeza que a situação chegou a tal ponto na Europa que é capaz de muitos países, ou cidades, não sei, proibirem até cultos religiosos por causa de aglomeração de pessoas. Do nada, uma pessoa as autoridades de determinado país descobrem que está tendo um culto em determinado lugar, aí invade lá com arma em punho, expulsa todo mundo, dizendo que aquele culto é um perigo à saúde pública. Que estão colocando isso. Ou seja, a situação está chegando, pode chegar a esse ponto, se as pessoas não tiverem um mínimo de discernimento, se não tiverem um mínimo de juízo, de esclarecimento. Está aqui, esclarecimento. Então,
infelizmente o coronavírus, o Covid-19, como queira, está sendo pretexto, está sendo usado como pretexto para aumentar um mal terrível, um câncer maligno que está destruindo a nossa sociedade, que é o distanciamento entre as pessoas no mundo real, a tal fobia social, o medo de gente. E infelizmente a internet, um dos pontos negativos das redes sociais, da internet, no mundo geral, é o distanciamento físico entre as pessoas. As pessoas estão... A internet aproximou as pessoas no sentido virtual, no sentido eletrônico, né? As redes sociais, o ponto positivo das redes sociais é ter aproximado pessoas do mundo inteiro, de qualquer lugar do mundo, qualquer momento, em tempo real. As pessoas conseguem conversar, conseguem se comunicar. As correspondências passaram a ser praticamente instantâneas. Se antes você postava qualquer coisa no correio, levava dias, semanas, até meses para chegar ao destino. Isso quando chegava, hoje pode chegar no mesmo dia. No mal direto pode levar segundos, atravessando o oceano. Mas uma das grandes desvantagens das redes sociais é justamente esse distanciamento físico das pessoas. As pessoas não vê mais o olho no olho, não vê mais, você não vê mais o brilho dos olhos da pessoa, a voz da pessoa, você não tem mais contato com a pessoa, não saber mais assim, a aparência física da pessoa. Eu lembro que uma vez eu fui para o São Paulo, Parque de Ibirapuera, para encontrar pessoas que eu tinha conhecido pela internet, o tal Dot Gospel, que é uma comunidade virtual cristã que surgiu no começo dos anos 2000, lá para 2002, 2003, se não me engano. Aí em 2004 houve um encontro de alguns integrantes dessa comunidade virtual e foi maravilhoso. Você vê pessoas em carne e osso que você só via pela tela do computador. E a pessoa na tela do computador é uma coisa, pessoalmente é outra. Então, nada substitui o olho no olho, a presença física, você apertar a mão da pessoa, abraçar, ouvir a voz da pessoa com o seu próprio ouvido, ver com seus próprios olhos. Então, é algo maravilhoso. E infelizmente o coronavírus acabou servindo de pretexto, de muleta. Está sendo usado como muleta para haver um distanciamento ainda maior entre as pessoas, para pessoas terem mais medo ainda de ter contato com gente, com ser humano de verdade. Infelizmente o trauma que isso pode gerar nas próximas gerações pode ser tão grande a ponto da pessoa ficar trancada no quarto, não sai para mais nada. Os pais passam comida por baixo da porta, a pessoa, ou então pela janelinha, não sei. A pessoa fica só dentro do quarto o tempo todo, acessando, tendo contato com o mundo pela internet. E isso é terrível para o ser humano. É preciso ter um contato com a natureza. A natureza maravilhosa que Deus criou, com o verde, com as árvores, o canto dos pássaros, com os animais, enfim, é preciso ter esse contato do ser humano com a natureza, com a terra, com a água e com os seres humanos, porque o ser humano não foi criado para ser uma ilha, o ser humano não foi criado para ser um ser assim isolado. O ser humano foi criado por Deus para viver em comunidade, para viver em harmonia com outros seres humanos. Ainda que o ser humano tenha se corrompido por causa do pecado lá no Jardim do Éden, mas Deus ainda quer que o ser humano se relacione com outros seres humanos. E é por isso que a ordem de Jesus foi pregar o evangelho a toda criatura. Por quê? Para que assim como você foi salvo em Cristo Jesus, outras pessoas também sejam salvas. E alguns textos bíblicos que evidenciam a necessidade do ser humano viver em comunidade, viver em sociedade, estão aqui. Primeiramente em Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13, que é um dos textos que fala a respeito do fim do mundo, da volta de Cristo. A volta de Cristo está próxima, está. O coronavírus é um dos sinais da volta de Cristo, mas não é motivo para pânico, porque é apenas o princípio das dores. Muitas outras coisas virão antes de Jesus voltar. Porque o que realmente falta, a única coisa que falta para Jesus voltar mesmo, é pregar o evangelho a toda criatura. E só pregarmos o evangelho a toda criatura nós saímos, se nós pregarmos. Dá para pegar pela internet também? Dá. Eu faço isso direto pelo YouTube, como estou fazendo agora. Mas só isso não basta. É preciso ter o olho no olho, ter o contato, ter o aperto de mão, ter o abraço, ouvir a voz da pessoa, ver a pessoa com os próprios olhos, ter realmente o contato com a pessoa. O coronavírus é transmitido pelo ar, mas
Se a pessoa espirrar na sua frente ou tossir, é só manter uma distância segura dela e se benzer lá, se lambuzar de álcool em gel, de lavar a mão, tudo. E, é, não precisa entrar em posição se você tiver com uma resistência baixa, se você tiver assim, se o seu organismo for muito sensível, use uma máscara, mas não se isole, não se feche, não se enclausure por causa de uma doença, porque como eu já falei, não é como a peste negra que dizimou metade da população da Europa ou do mundo, não sei, na Idade Média. O coronavírus matou bastante gente, matou, mas tem tratamento. Ele já está sendo controlado na China, já diminuiu assim, o avanço da doença lá na China. Então, graças a Deus, Deus está agindo, Deus está operando. E, como eu estava falando, Mateus 24, versículos 12 e 13, Jesus, ao falar sobre o fim dos tempos, diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então o amor entre os seres humanos está se esfriando, a ponto de famílias se isolarem, se dividindo dentro de casa, a ponto do filho estar trancado no quarto, tá fechado, incomunicável assim do ponto de vista físico. Aí a mãe tem que chamá-lo para almoçar pelo WhatsApp, pelo celular, pelas redes sociais, para avisar o filho que o almoço está pronto. Aí ele sai do quarto, vai lá para a sala almoçar e fica no celular, fica no tablet, no computador, almoçando e vê nas redes sociais, almoçando e vai fazendo um negocinho lá, sem olhar para a cara dos pais, sem dar um bom dia, boa tarde, boa noite. Então a situação chegou a esse ponto dos pais, dos filhos mal conversarem dentro de casa, marido e esposa também mal conversarem dentro de casa. Então chegou a esse ponto do ser humano perder de pessoas irem para um restaurante, irem para um jantar, uma lanchonete, um restaurante, as pessoas se encontrarem ali, em vez das pessoas ficarem conversando, olhando nos olhos e com aquele sorriso, com aquele, fica só de cabeça curvada mexendo no celular. Eu já vi uma coisa absurda uma vez numa praça daqui de Sorocaba, quatro amigas, quatro mulheres numa mesinha redonda, as duas em volta, assim, formando um círculo, as quatro de cabeça baixa mexendo no celular. Ou seja, então por que elas estão reunidas? Se elas marcaram aquela reunião, por que elas se reuniram então se elas ficam ali, uma nem olha para a cara da outra, fica só no celular? Então, o mundo está perdendo o amor, está perdendo a sensibilidade, está perdendo o altruísmo, a empatia. As pessoas estão deixando de pensar em si próprias, estão tornando a realidade num filme de apocalipse zumbi. Então, e outro texto bíblico que eu queria ler para ver se eu consigo trazer as pessoas de volta à razão, parar com essa paranoia generalizada, como se realmente a qualquer momento, se você colocar o pé para fora de casa, você começar a se trebuchar, babar, vomitar, morrer por causa do coronavírus. Não é assim. O esclarecimento está aqui, eu deixarei até o link aqui na descrição para você dar uma lida em tudo, para você se informar e se acalmar, não entrar em pânico, não entrar em desespero. Então outro texto bíblico que eu quero ler é o de Romanos capítulo 12, versículos 4 a 15, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte, que fala a respeito do amor. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use-se do exortar, o que reparte, faz com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Só dar uma pausa aqui. Igreja, continua sendo igreja, continua sendo corpo, pessoas unidas, pessoas reunidas, reunião. Sendo comunidade, comunhão. E não existe comunhão, não existe comunidade
cada um num canto. Ah, mas existem as comunidades virtuais, existem as redes sociais, mas as redes sociais são para unir pessoas que estão distantes momentaneamente. Momentaneamente. Porque o ideal é que as pessoas se reúnam pelo menos uma vez por semana fisicamente e cultuem a Deus juntas. Porque igreja é isso, é corpo, é comunhão, pessoas vivendo em harmonia, abraçadas, irmanadas fisicamente. Não, você não pegará uma doença grave, estrebuchará e morrerá se você for para a igreja. Ao menos uma vez por semana. Você participar de um culto, você não, se você entrar num templo, numa igreja, para cultuar a Deus, para cantar e louvar a Deus, para ouvir a palavra de Deus, você não começar a estrebuchar. Não. Isso só acontecerá se você realmente tiver uma doença muito grave ou se você tiver sei lá, uma doença rara e você acaba tendo isso, mas se você cuidar da sua saúde, se você tomar todos os cuidados que estão aqui, todos os procedimentos necessários para evitar não só o coronavírus, mas também qualquer outra doença contagiosa, você poderá participar de qualquer culto, de qualquer reunião, desde que uma reunião de acordo com a vontade de Deus, tudo. E você tem que também confiar no poder do Espírito Santo de curar, porque o Espírito Santo cura também. O Espírito Santo age nessa parte também. Um dos dons do Espírito Santo é o dom de cura, e ele existe. Se você não for sensacionista, você aceitará o que eu estou dizendo numa boa, sem me chamar de herege. Porque o Espírito Santo do tempo de Jesus, do tempo dos apóstolos, continua agindo hoje. E continuando aqui, Romanos 12, agora do 9 ao 15. O amor seja não fingido, aborrecer o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Portanto, aqui ó, mais uma prova de que a igreja é comunidade, a igreja é corpo, a igreja não são pessoas, cada um num canto esparramado, sem ter um contato físico. A igreja é comunidade, é corpo. As pessoas usam as redes sociais, devem usar as redes sociais para se comunicar em distância e momentaneamente, quando não puderem estar fisicamente em contato com a outra. Mas a partir do momento que a pessoa tem condições de se reunir com outras pessoas, tem que se reunir sim. Porque Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ele está no meio deles. Então, Jesus ama, Deus se alegra quando nos reunimos em comunidade, em corpo, em pessoas unidas, pessoas reunidas. Isso agrada os olhos de Deus, sobe até a Deus com um cheiro suave, principalmente que as pessoas estão adorando em comunidade, louvando o nome do Senhor. E continuando aqui, vamos para agora Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16, onde a palavra de Deus nos diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Isso somente é possível quando o corpo está reunido fisicamente. É claro, como eu já disse, dá para se reunir assim, à distância, dá, mas apenas por... mas e se eu monto um grupo de evangelismo, se eu monto um grupo de estudo bíblico com pessoas de vários países? Aí é uma exceção, dá para ver essa exceção, mas se são pessoas da mesma cidade, pessoas que podem se reunir pelo menos uma vez por semana, fisicamente no mesmo lugar, no mesmo ambiente, não vejo mal nenhum nisso. Pelo contrário, só vejo benefício, porque a proximidade das pessoas favorece a intimidade favorece a cura. Deus usa a intimidade das pessoas, a fraternidade para curar, para restaurar, para transformar vidas, para salvar, para libertar pessoas da depressão, de crise de ansiedade, crise de pânico. Eu sei porque eu já tive síndrome do pânico. Então, quando as pessoas se reúnem
um ambiente de harmonia, de fraternidade, de reverência a Deus, das pessoas cultuar a Deus mesmo em comunidade, se abraçando, dando as mãos. É maravilhoso. Isso não mata ninguém, isso não faz ninguém cair no chão, cair dor no chão, estrebuchar, babar e morrer. Isso liberta, isso cura, salva e transforma. E finalmente eu quero encerrar com o texto da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos o amor e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que vai se aproximando aquele dia da volta de Cristo, que não está longe, pode acontecer a qualquer momento. E como eu já disse, o coronavírus é um dos sinais da volta de Cristo, mas não é para você ficar se trancar dentro de casa, se enclausurar numa bolha, se fechar ainda mais, se isolar ainda mais das pessoas. Devemos fazer exatamente o contrário, porque graças a Deus, a maioria dos países, inclusive aqueles que com casos de coronavírus, ainda não chegou ao ponto de determinar um toque de recolher. Se a pessoa colocar o pé para fora de casa, leva bala na cabeça. Não chegou a esse ponto ainda, graças a Deus. Mas mesmo que chegue, a pessoa não deve ficar isolada, não deve se fechar, não deve se isolar. Ela deve buscar continuar vivendo em comunidade, continuar vivendo em harmonia com outras pessoas e aproveitando esse momento para ajudar a esclarecer as pessoas, mandando esclarecimento. Compartilhe esse link que eu deixarei aqui na descrição com o maior número de pessoas para ao menos diminuir esse clima de pânico, esse clima de ansiedade, inclusive estimulado por fake news, estimulado por pessoas que só querem ver o pessoal sair correndo desesperado pela rua, bater no carro, causando morte, causando destruição. E procure se acalmar, mantenha calma, peça a Deus, ore a Deus por todos aqueles que estão passando, estão sofrendo, tanto na China como na Itália, os países estão sofrendo com esses problemas do coronavírus. E como diz aqui, não deixe chame a nossa congregação, ou seja, não deixe de ir para a igreja se você é cristão, se você serve a Deus, continue indo para a igreja, não se feche dentro de casa, porque a não ser que você esteja doente, esteja com algum problema, mas vá para a igreja ao menos uma vez por semana, cultue a Deus com seus irmãos, porque Deus quer falar com você por meio dos cantos, por meio dos hinos, por meio da mensagem. Então, se esse vídeo fez diferença na sua vida, acho que esse vídeo pode ajudar alguém, curta, compartilhe, se não for inscrito no meu canal, que Deus abençoe, mantenha calma até depender se quiser.